Então a gente vai conversar do VRIT, né, o Video Head Impulse Test. E para a gente começar a conversar desse exame, é muito importante que a gente entenda, então, o objeto de estudo do VRIT, né, que é um teste que foi desenvolvido para avaliar o reflexo vestíbulo ocular. Né? Então, a gente sabe que esse teste clínico, o RIT clínico, é descrito há muito tempo, né? E como que a gente realiza esse teste? Justamente pela rotação passiva e imprevisível da cabeça do paciente que a gente está examinando, né? Então, é o examinador que vai realizar essas movimentações da cabeça, não é o paciente. E, enquanto isso, a gente pede que o paciente mantenha os olhos fixos em algum alvo. Se for você que está examinando ele de frente, pode ser no seu rosto, né, no seu nariz, ou no caso do exame, como a gente vai ver mais para frente, geralmente a gente tem um alvo fixo na parede, um pontinho para o paciente ficar fixando o olhar. Daí a gente sabe que o reflexo vestibulo-ocular é um reflexo que tem justamente essa função de manter o objeto estável na retina durante os movimentos que a gente faz com a cabeça, né? Dentre os movimentos oculomotores que a gente sabe que são 6, né? Então, o reflexo vestibulo-ocular, as sacadas, o rastreio, a avergência, a fixação e o optocinético é o único que é desencadeado pelo movimento da cabeça, né? Todos esses movimentos têm essa função de manter o objeto estável quando a gente tem movimento, mas é o único que é desencadeado pela movimentação da cabeça, né? Sendo que é o movimento de menor latência, como a gente sabe, é a resposta mais rápida, né? Então é um movimento bem especial. É o único que vai ser desencadeado, vai ter origem, a aferência, a origem, a informação é labiríntica, né? Então, para a gente revisar esse reflexo, já que ele é o nosso objeto de estudo aqui, a gente lembra que quando a gente faz a movimentação da cabeça, a rotação da cabeça, aqui eu estou falando no caso do VOR de canal lateral, né, que é o que a gente mais estuda, que a gente usa como modelo. Então, quando a gente faz a movimentação da cabeça para um dos lados, aqui no caso a gente está movimentando a cabeça para o lado direito, a gente vai ter, uma corrente ampulípeta no canal lateral desse mesmo lado, o que vai gerar um aumento, né, do input desse lado, uma excitação, então, desse lado, que vai chegar até núcleo vestibular, núcleo abducente, via fascículo longitudinal medial, vai fazer a ativação do reto medial ipsilateral e do reto lateral contralateral, de modo que a gente tem, então, um desvio conjugado do olhar em sentido contrário ao que a gente roda a cabeça, né? Permitindo, então, que a gente mantenha o objeto de interesse fixado na nossa retina. Então, lembrando, mais uma vez, rodando a cabeça para a direita, a gente está ativando o labirinto desse lado e, ao mesmo tempo, inibindo o labirinto contralateral, né? Justamente porque do outro lado, a gente vai estar gerando uma corrente ampulífuga no canal semicircular lateral e todo esse caminho vai ser, então, essa via vai ser inibida do outro lado, diminuindo a frequência de disparo basal do lado esquerdo, no caso, né? Já que a gente está rodando a cabeça para a direita. Então, por que eu estou explicando toda a via? Primeiro, porque é o nosso objeto de interesse, e segundo, para a gente entender que o VOR, então, ele representa uma soma da ativação de um lado e da inibição de outro, né? A gente sempre vai pensar mais no labirinto que está sendo ativado, já que é a resposta mais importante, mas mesmo que você tenha a perda desse labirinto, o lado contralateral continua respondendo, em parte, a essa movimentação da cabeça, né? Porque vai continuar diminuindo, então, o input desse lado e gerando uma simetria, de forma que você vai ainda assim ter alguma resposta. Quando a gente faz, então, o Head Impulse aqui clínico, né, o que a gente espera? Então, você vai segurar a cabeça do paciente, pedindo que ele fixe geralmente no seu nariz, e você vai fazer um movimento inesperado, rápido e curto para um dos lados. Se o paciente tiver um reflexo vestibulo-ocular preservado, normalmente normofuncionante, o que a gente espera é que ao fim desse movimento, o paciente continue com o olhar fixado no seu nariz. Caso esse paciente tenha uma lesão e esse VOR seja incompetente, o que a gente vai ver é isso: você fez um movimento rápido da cabeça do paciente para um lado, o olhar não consegue acompanhar esse movimento no sentido contralateral, e ao fim do movimento o paciente vai fazer uma sacada para
reestabelecer, né, a visão, a fixação do olhar no ponto de interesse, no caso do seu nariz. Então, você vê que primeiro vem a cabeça, é como se o olho ficasse para trás, e depois de uma fraçãozinha de segundo, o paciente faz uma sacada e volta a olhar no pontinho, no ponto fixo que você pediu para ele. Aqui tem um videozinho para a gente ver, então, o HIT clínico, tá? O exame desarmado, sem o vídeo ainda. Então, aqui a gente está vendo o caso de uma neurite, tá? Do lado direito, uma paciente que já tem 1 semana de evolução. Então, a gente vê, o examinador está fazendo um movimento brusco, né? Para o lado direito, a gente vê que ela tem uma sacada corretiva, agora ficou mais evidente, e para o lado esquerdo, não tem sacada. Aqui em câmera lenta, tá? Para ficar mais fácil da gente ver. E aqui um paciente que tem um quadro de arreflexia bilateral, tá? Então, aqui fica bem fácil de ver a sacada, mesmo no HIT clínico, né? Então, tanto para a direita quanto para a esquerda, a gente vê que esse paciente tem sacada corretiva, né? Nem precisava botar em câmera lenta, mas quando a gente coloca, fica ainda mais fácil de ver, que claramente o movimento ocular dele acontece bem depois do movimento da cabeça, né? Então, ele precisa fazer essa sacada para corrigir essa fixação do olhar. Acho que nesse caso não tem muita dúvida, né? Certo. Então, qual é o problema? Clinicamente, a gente consegue pegar esses pacientes que têm uma hipofunção, que têm uma insuficiência, uma incompetência do VOR, mas em pacientes que têm isso num quadro agudo, que tem uma incompetência, uma insuficiência muito evidente, né? Por quê? Porque o que a gente está vendo é a sacada, né? A resposta disso é a resposta da falta do reflexo vestibulocular que acontece depois do movimento da cabeça. Mas em pacientes que já têm esse quadro durante muito tempo, ele vai criando estratégias para compensar essa deficiência do VOR. Então, ao longo do tempo, é como se essa sacada ficasse cada vez mais perto da movimentação da cabeça. Então, ela fica cada vez com uma latência menor. Até o ponto que a sacada que o paciente faz, que é um movimento voluntário, ela começa a ficar dentro do tempo que você está movimentando a cabeça dele, de tão treinado que esse paciente já está, né, por outras vias. Então, você passa a não conseguir perceber isso no seu exame clínico desarmado. E é aí a grande vantagem do vídeo Head Impulse Test, né? A gente vai, então, fazer o mesmo tipo de exame, o mesmo tipo de movimento, mas você vai usar um vídeo que tem uma câmera de infravermelho de alta resolução, que vai filmar, captar o movimento do olho e transformar isso, então, numa avaliação gráfica computadorizada, de forma que você consiga medir, mensurar esse reflexo vestibulocular em relação ao movimento da cabeça, tá? Então, só as características técnicas do exame, como eu já falei, tem que ser movimentos rápidos e curtos, né? Então, uma velocidade idealmente aí entre 150 e 200 graus por segundo, uma amplitude pequena, tá? Se a gente fizer um movimento muito amplo da cabeça, esse paciente vai ter sacada corretiva, porque você vai acabar deslocando a cabeça dele além do que a movimentação, o deslocamento do globo dentro da órbita consegue acompanhar. Então, se você fizer um movimento muito brusco aí, de 50, 60 graus, ele vai ter sacada. E com grande aceleração, né? Então, de 3.000 a 4.000 graus por segundo. Qual seria, então, a velocidade ideal para a gente testar cada canal? Então, é importante a gente saber em qual velocidade a gente usa cada uma das estratégias que a gente tem para manter um objeto de interesse fixado na nossa retina. Então, os movimentos oculomotores, eles vão estar sempre presentes em velocidades mais baixas, tá? Então, o rastreio, a sacada, elas vão aparecer aqui em velocidades mais baixas da cabeça, até 50 graus por segundo. Isso para o canal lateral, tá? Entre 50 e 100 graus, a gente tem uma resposta que é uma soma das vias oculomotoras, outras,
e do reflexo vestibulocular. E acima de 100 graus por segundo, então movimentos mais rápidos da cabeça, a gente vai ter uma resposta quase que exclusiva do RVO. Então, essa é a velocidade ideal para a gente estar testando o nosso canal lateral. Essa é a velocidade ideal que a gente busca quando a gente faz o HIIT, seja clínico, seja o vídeo, né? Justamente porque é onde você está conseguindo isolar a sua aferência vestibular, né? No caso do canal posterior e anterior, isso acontece numa velocidade um pouquinho mais baixa, até porque são movimentos, são planos que não são tão frequentes na nossa movimentação habitual da cabeça, né? Pensar que o plano anterior e posterior são movimentos meio oblíquos e para frente e para trás ao mesmo tempo. Então, é um plano que a gente não mexe tanto a cabeça no dia a dia, não tanto quanto esse deslocamento lateral, né? Então, são movimentos que o reflexo vestibulocular surge nos canais verticais numa velocidade mais baixa, aí de 50 até uns 200 graus por segundo. Então, você também precisa de uma velocidade menor nesses canais para você conseguir uma boa resposta isolada da sua aferência vestibular, tá? Então, aqui, agora a gente vai partir para o exame armado do reflexo vestibulocular. A execução não é diferente do HIIT clínico, tá? A diferença é justamente que agora a gente vai usar, então, os óculos, que tem câmerazinhas de alta resolução, que vão filmar o movimento dos olhos, para a gente conseguir avaliar isso depois no software do computador e quantificar isso, tá bom? Então, da mesma forma, a gente vai pedir agora, geralmente, para o paciente olhar num pontinho fixo, à frente dele, geralmente a gente cola um alvozinho na parede. Habitualmente, a gente se posiciona atrás do paciente. Esses são os dois modelos de óculos que a gente tem disponível hoje aqui no mercado no Brasil, que é o óculos da Gene, o óculos da Interacoustics. Tem algumas diferenças, tá? Mas não cabe ficar citando todas elas aqui. Coisas importantes para a gente pensar durante o exame, tá? Que vão interferir bastante na qualidade do seu exame. Então, primeiro, esse óculos tem que estar muito firme na cabeça do paciente. Por quê? Porque senão você movimenta a cabeça do paciente, se o óculos estiver frouxo, o óculos vai vai escorregar no rosto do paciente. Então, vai te dar uma resposta errada, tá? Vai subestimar a sua resposta. E também tomar bastante cuidado com a posição da pálpebra, principalmente paciente idoso, né, que às vezes tem uma ptose, a pupila do paciente tem que estar bem visível, o olho tem que estar bem livre, então às vezes a gente precisa dar uma puxadinha na pálpebra para isso ficar bem visível, né. E sempre que a gente for posicionar as mãos, elas não podem estar tocando aqui o elástico ou o óculos, porque senão você mesmo vai fazer o deslocamento do óculos, né? E como o computador grava, na verdade, é como se fosse o deslocamento da câmera, você vai também dar uma ideia errada de deslocamento do olho para o computador. Então, são basicamente esses os cuidados. Isso aqui é a nossa visão do programa, então, do software, quando você está realizando o exame de um desses programas, tá? Então, a gente tem aqui a câmera, te mostra em tempo real o olho do paciente e usa a pupila como referência, por isso que ela tem que estar bem livre, tá? Durante o exame, esse traçado preto está representando os movimentos da cabeça, tá bom? Para a esquerda e para a direita. E o verdinho é o que a câmera está registrando e tornando aqui num sinal gráfico do movimento dos olhos, tá bom? Então, movimento dos olhos, em sentido oposto ao movimento da cabeça. Nesse tipo de gráfico, o computador é bonitinho quando você faz o movimento para os lados, ou no plano HALP e LARP, ele ilumina aqui, ele colore o canal que você está ativando, tá? Então, para você saber se está certo, o plano que você está usando para o exame. E vai falar para você se esse movimento da cabeça que você fez, esse impulso cefálico foi bom, ele vai aceitar, ou se foi ruim, se foi numa velocidade ruim, numa amplitude ruim, num plano inadequado, ele vai rejeitar o seu impulso, tá? Não vai registrar aqui no gráfico. Geralmente a gente faz em torno de 20 impulsos cefálicos. Em pacientes mais idosos, que tem muita restrição de movimentação do pescoço, às vezes a gente faz menos, tá? Porque às vezes é muito difícil, são, né, meio que trancos que você está dando no pescoço do paciente. Se ele tem uma limitação muito importante, isso acaba sendo doloroso, apesar de ser um exame bem tranquilo. Mas eu digo para um paciente com muita limitação cervical, às vezes a gente faz um pouquinho menos, 12, 15, tá bom?
E aí, como que então a gente vai receber essa informação gráfica, né? O computador então vai captar esse movimento e vai comparar o deslocamento da cabeça, que é o deslocamento da câmera, com o deslocamento do olho, que é o que ele está filmando e transformando em sinal. Então, ele vai dar para a gente um gráfico, que é um gráfico de velocidade por tempo, tá? E nesse gráfico vai estar registrado o movimento da cabeça e o movimento dos olhos. Idealmente, num paciente que tem, então, uma função do reflexo vestibulocular absolutamente normal, o que a gente espera é que essas duas curvas sejam muito próximas, né? Tanto em tempo quanto em velocidade, em amplitude, né? Por quê? Porque, idealmente, a gente sabe que o reflexo vestibulocular, ele produz um movimento exatamente de mesma amplitude em sentido contrário, né? Pensando que está funcionando perfeitamente. Então, numa situação ideal, é isso que a gente espera, tá? Existem algumas formas da gente representar graficamente essa resposta. Eu vou mostrando para vocês ao longo da aula aqui, tá bom? E o que a gente vai avaliar nesse resultado? Então, justamente, o computador, o software, vai fazer a análise comparando o deslocamento angular da cabeça e do olho. E com base nisso, ele vai calcular o que a gente chama de ganho do reflexo vestibulocular, que nada mais é do que a comparação da amplitude de um movimento e do outro. A gente considera que esse ganho é normal quando ele é pelo menos de 0,8, tá? Então, como que calcula esse ganho? Também depende um pouquinho de equipamento para equipamento. Alguns equipamentos da GN calcula a área sobre a curva. Então, vai comparar a área sobre a curva do movimento ocular e a área sobre a curva do movimento da cabeça. Comparando essas áreas, você faz a razão, né, do movimento dos olhos sobre o movimento da cabeça e tem essa porcentagem que deve ser maior do que 80%, 0,8. Outros calculam ponto a ponto, tá? Então, vai calcular o ganho de cada pontinho e dividir em períodos de tempo. Mas a ideia é a mesma, é comparar um com o outro. O que é importante? Esse ganho, ele está quantificando para a gente a fase lenta. Como assim? Ele está quantificando para a gente o próprio reflexo. E isso só é possível quando a gente faz um vídeo Head Impulse Test. Por quê? Porque quando a gente faz o HIT clínico, então o Head Impulse clínico, ele também pode dar para a gente essa ideia de uma hipofunção, mas pela presença da sacada. Então, o que a gente vê, na verdade, é o sinal indireto, é a correção de um VOR insuficiente. Mas você não consegue quantificar quanto está esse VOR, tá? Então, aqui no vídeo, a gente está avaliando a fase lenta, o VOR propriamente, e não a consequência de um VOR ineficaz, tá bom? Então, aqui alguns exemplos de exames normais. Esses são os dois principais tipos de gráfico que a gente recebe de exame, são os softwares mais difundidos, e a gente vai ver exatamente o que eu falei. Então, aqui a gente tem exemplos, esse é um tipo de exame, esse é outro, tá? Então, nesse primeiro, a gente está vendo os canais laterais, tá escrito aqui embaixo, o canal lateral esquerdo, o canal lateral direito. Os impulsos, cada um dos impulsos cefálicos vem aqui representado em uma dessas curvinhas azuis, e cada um dos movimentos oculares em resposta a esse estímulo é uma curvinha verde. Aqui, se a gente quiser, no equipamento, você consegue selecionar resposta por resposta, tá? E aí o equipamento te dá, como análise geral, um gráfico somando, então, todas essas curvas. O que a gente vê? O movimento da cabeça, todos eles, né? E o movimento dos olhos, são duas curvas praticamente sobrepostas, né? Então, a gente vê que, aparentemente, é um exame normal, não tem presença de sacada, a área sobre as curvas parece bem próxima, né? E aqui ele te dá o ganho, olha, o ganho desse lado à esquerda 0,91, normal, e o ganho à direita de 1. Então, absolutamente perfeito, tá? Esse gráfico mostra pra gente justamente os ganhos, tá? Cada um dos pontinhos é a representação de um impulso e o ganho desse impulso especificamente. A área achurada seria o que não é normal, até 0,8 aqui no caso, né? Todos os pontinhos estão aqui na área branca, na área não achurada, todos eles absolutamente normais, tá? Aqui, a gente, só para ter uma ideia, foi um exame bem realizado. Por que eu digo isso? Olha aqui o pico de velocidade da cabeça, em torno de 200, tá vendo?
Os que têm menos velocidade estão mais ou menos aqui no meio, então mais ou menos em torno de 150 graus por segundo. Lembra que a gente já viu que é realmente a velocidade ideal para a gente testar o canal lateral, né? Então, partindo para esse segundo tipo de gráfico que a gente tem, é um outro equipamento, mas que está mostrando para a gente exatamente a mesma coisa. O que muda é que aqui ele sobrepõe a resposta, o movimento dos olhos com o movimento da cabeça. Aqui ele separa, então, o movimento da cabeça para um lado, o movimento dos olhos para o lado oposto, tá? Para alguns isso fica mais fácil de comparar um e o outro. A gente vê que em amplitude bem parecido, né? Então aqui, olha, os movimentos mais velozes chegando até 200 e as respostas chegando até mais ou menos esse mesmo tamanho, essa mesma amplitude, de um lado e do outro, né? Então, bem parecidos, morfologia bonitinha. E aqui a gente tem o gráfico do ganho, tá? Então, o ganho aqui, ó, em torno de 1 também, tá bom? 1,07. Isso aqui, esse ganho um pouquinho maior, não é nenhum problema, tá? Pode ser, por exemplo, por uma máscara que estava um pouquinho frouxa, alguma coisa assim, mas não está fora da normalidade, tá bom? Tá bom, então a gente agora viu representação do VOR perfeito, né? E quando ele passa a ser insuficiente, quando a gente passa a ter, então, uma deficiência do reflexo vestibulocular, o que acontece fisiologicamente? Surgem as sacadas, né? Que são justamente esses movimentos oculares que vão acontecer porque a gente está ativando outros mecanismos não vestibulares, então já a nível central de tronco, tá? Para auxiliar na estabilidade do olhar quando a gente movimenta a cabeça e quer continuar fixando um ponto, tá? São movimentos que têm uma latência maior, então o reflexo vestibulocular, lembra que ele tem uma latência muito pequenininha, né? Quase zero, aí, em torno de 10 milissegundos. As sacadas, elas vão ter uma latência um pouco maior, então de 50 a 150 milissegundos depois do final desse movimento da cabeça, então bem mais tardio, tá? E visa justamente corrigir esse posicionamento inadequado do seu globo ocular, porque o seu reflexo vestibulocular não foi suficiente para fazer o movimento completo que ele deveria produzir. Então você não conseguiu continuar fixando o ponto de interesse, tá? Como a gente vê isso no gráfico? Então, existem dois tipos de sacada. Então, aqui a gente está vendo primeiro o exame normal. Movimento da cabeça, movimento dos olhos em vermelho, tá? Pensando que esse movimento dos olhos não foi totalmente suficiente. Então, numa fase aguda, inicialmente o que surge é isso aqui. É uma sacada que a gente chama de descoberta. É uma sacada que vai acontecer numa latência maior, tá? A gente vê aqui que ela está acontecendo em torno de 250 milissegundos. Então, o que a gente vê nesse gráfico? O movimento da cabeça em azul, a gente vê que a velocidade, o movimento do olho, não conseguiu acompanhar totalmente. Viu que fica aqui como se fosse um gapzinho entre uma curva e outra? Então, significa que no final, o nosso olho não vai estar exatamente no ponto de interesse. O que a gente faz? Vai lá e produz uma sacada para voltar a olhar para o pontinho que a gente devia estar fixando. Ao longo do tempo, então, em lesões mais antigas, à medida que a gente vai compensando isso, o que vai acontecendo é que essa sacada vai ficando cada vez mais próxima do movimento da cabeça, por treino mesmo, tá? Então, a gente começa a perceber que essa sacada, ela acontece enquanto ainda está havendo o movimento da cabeça. Então, olha, numa latência já bem menor, em torno de 150 milissegundos, tá? E aí, isso aqui é o grande ganho do VRIT. Por quê? Porque essa sacada coberta a gente não conseguiria ver no exame desarmado, porque ela acontece enquanto você ainda está fazendo o movimento da cabeça do paciente. Então é um período muito curto onde a cabeça dele ainda está se mexendo, tá? Então quando você termina o movimento da cabeça, o olho dele já está exatamente no seu nariz de novo, porque ele já corrigiu a posição dos olhos. Então isso aqui a gente não conseguiria notar no exame clínico desarmado, tá? Essa é a grande vantagem, então, do VRIT, aumenta muito a sensibilidade do seu teste, tá bom? Mesmo para lesões mais antigas e já compensadas. A gente consegue ver, então, aqui seria um exame normal, tá? Movimento da cabeça, movimento dos olhos.
um exatamente como espelho do outro. Aqui seria uma lesão aguda, por assim dizer. Então, a gente vê que o movimento da cabeça tem uma amplitude bem maior que o movimento dos olhos, né? Se você olhar aqui grosseiramente, são 2 quadradinhos para baixo. Aqui a gente vê 1,5 para cima. Então, a gente vê que o olho não conseguiu fazer ter essa mesma amplitude de movimento. Então, o olho vai lá e faz o quê? Tem uma sacada, tá? Isso aqui desencadeado a nível de tronco, justamente para você voltar a fixar o seu objeto de interesse. Com o passar do tempo, essa sacada vai ficando mais pertinho, começa a ter uma latência menor. E começa a acontecer enquanto você ainda está fazendo o movimento da cabeça. São as sacadas cobertas, que a gente não veria se a gente estivesse fazendo o exame clínico somente. Então, aqui alguns exemplos de exame. Agora eu queria que vocês participassem, para a gente ver se vocês estão pegando o que a gente está vendo de alteração, ou do que está normal. Então, pedir para vocês ligarem o microfone para a gente ir conversando, tá? Então, esse exame, a gente está vendo aqui a representação, é um exame completo, a gente tinha visto só de um canal, né? Então, a gente vê aqui, ó, canal lateral, esquerdo e direito, canal anterior esquerdo e canal posterior direito, eles vêm representados como pares coplanares, tá? E canal posterior esquerdo e anterior direito. Parece para vocês que tem alguma alteração, alguma coisa nesses exames? O movimento dos olhos é proporcional ao da cabeça, é parecido? Parece que está normal. Esse é um exame normal. Normal. O ganho está normal, está tudo acima da área churada. Isso, normal. Exatamente. Então, em todos os canais a gente vê esquerdas, os movimentos da esquerda azuis e os da direita vermelhos, igual em qualquer exame, tá? Todos dentro da área de normalidade. Então, aqui é um exame normal, só para a gente, mais uma vez, estar habituado, tá bom? Carol, desculpa, acho que eu viajei quando você explicou. Esses pontinhos aí no gráfico significam o quê? Esses aqui? Esses coloridos. Cada um deles é um impulso cefálico que a gente fez, porque geralmente a gente faz aí em torno de 12 a 20 impulsos para cada lado, para cada canal lateral. Por isso que aqui há a sobreposição de várias curvas, na verdade, tá? Ah, tá. Aí esse então, pontinho é na velocidade máxima dele? Isso. Esse equipamento, ele usa, na verdade, a área. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Eu vou mostrar, o outro usa a velocidade máxima. Esse equipamento usa a área. Então, aqui seria o ganho de cada um desses impulsos cefálicos. Beleza. Aqui, no equipamento, se você seleciona um deles, igual aqui está selecionado, não sei se vocês conseguem perceber que eles selecionaram um dos impulsos. Vê que tem uma curva verde escura aqui, que é mais escura do que o verde neon das outras? Uhum. Então, aqui a gente está vendo só o que a gente selecionou, tá? Tá, beleza. Então, vamos lá, praticando agora. Agora que eu quero você. Então, aqui a gente tem um exame só dos canais laterais, tá? Direita e esquerda. Então, vamos começar pelos R3, que acho que já viram um pouquinho mais o RIT. O que vocês acham desse exame? Eu tenho uma hipofunção. Tá alterado na direita. Na direita. Com sacada, e isso é uma sacada o quê? Como que a gente classificaria essa sacada? Essa sacada ela aí é encoberta. É covert. Isso, coberta. Muito bem. Então, a gente vê aqui à esquerda uma função normal, né? Esse aqui, Aline, esse tipo de equipamento, ele te dá justamente a velocidade ponto a ponto, por assim dizer. Então, em 60 milissegundos seria a sua velocidade máxima, tá? Que seria o pico aqui. Então, ele te dá em 40, em 60 e em 80, tá? Tá, e a gente geralmente considera mais em 60. E aí a gente vê que tem realmente uma redução importante aqui desse lado direito. Né? Lembra que até a partir de 0,8 a gente considera normal, aqui está 0,57. E como esse reflexo, então, foi insuficiente, surgiram essas sacadas. Provavelmente uma lesão já um pouquinho mais antiga, um pouquinho mais compensada, justamente porque essas sacadas já estão bem pertinho aqui, já dentro do movimento da cabeça, né? Então, esse aqui é aquele outro tipo de gráfico que a gente tem o exame como... Oi, pode falar. Marcelo aqui. Voltando ao seu primeiro exemplo, sem ser esse último agora. Esse? Isso.
No segundo quadro, na verdade, o primeiro quadro superior direito, depois do pico da onda, do reflexo, tem esse borrão, essa onda, essas ondinhas. Tá. O que elas são? Isso é uma coisa muito questionável. Então, assim, existem duas formas de a gente avaliar o nosso resultado, tá? Você pode começar, é como a gente faz no nosso serviço, você pode começar avaliando pelo ganho, e se o ganho tiver reduzido, você procura a sacada. Por quê? Quem faz dessa forma defende o quê? Que até 50% das pessoas tem sacada, mesmo com função vestibular normal, tá? O grupo que acredita, assim, que segue esse tipo de avaliação pensa, basicamente como se o nosso VOR, na verdade, ele é perfeito idealmente, mas é como se fisiologicamente ele nunca fosse perfeito. Então, em um momento ou outro, você vai ter uma sacada para corrigir esse VOR, tá? Mesmo que você não tenha uma lesão vestibular propriamente dita. Então, o que a gente vê, principalmente em paciente mais idoso, é uma coisa que acontece mesmo em paciente normal, tá? Até 50% vai ter alguma sacada, mesmo com ganho normal. Então, o que a gente costuma fazer é isso, a gente avalia primeiro o ganho, depois, se tiver ganho alterado, a gente considera, a gente valoriza a presença das sacadas. Já tem outros grupos que não, tem outros grupos que começam avaliando a sacada, independente do ganho, tá? Pensando que a sacada não seria uma coisa normal de acontecer. Então, isso depende um pouquinho de grupo para grupo. A gente considera, na experiência que eu tenho, da escola, né, onde eu estou, que se o paciente tem um ganho normal, mesmo que ele tenha algumas sacadas, esse exame a gente não considera alterado, justamente porque mais da metade da população tem, e principalmente nos pacientes mais idosos, é bem frequente. Certo. Mas boa a sua pergunta. Considerando, então, a presença de sacada em vez do ganho, esse exame estaria alterado. Aí, na verdade, não é só a presença de sacada. Aí ele vai correlacionar mais coisa. A velocidade no pico, assim, comparar aqui, porque esse exame, como eu disse, ele calcula pela área, tá? Então, eles avaliam outros parâmetros além. Eles vão avaliar a velocidade do deslocamento do olho no pico da curva, a morfologia, vão avaliar outras coisas. Isso aí poderia ser a imagem de uma cabeça que ricocheteia quando eu faço uma parada abrupta também do... Não, como que isso aparece? Isso a gente chama de o bounce, porque o movimento da cabeça você tem que começar e terminar ele exatamente no mesmo ponto, né? Como se você virasse para a direita e voltasse um pouquinho para a esquerda na hora de parar, como aparece esse bounce? Isso aqui é um pouquinho de bounce, olha. Você vê que o movimento da cabeça saiu do zero e não voltou para o zero, era para ele parar aqui. Você vê que ele foi um pouquinho além? Ou o óculos escorregou, ou ele... Não, porque aqui é o movimento da cabeça. O óculos escorregando geralmente dá uma alteração da captação do olho aqui no início, tá? Uhum. Então isso aqui é um bounce mesmo. Entendi. Muito discreto, tá? Isso aqui não compromete a qualidade do seu exame. Mas tanto é um bounce que, olha só, esse próprio bouncezinho é capaz de produzir um vorzinho para o outro lado, tá vendo? Que a cabeça não parou no meio e o olho também não. Então, da mesma forma que a cabeça foi para o lado contralateral, o olho também foi, tá? Mas aqui é um bounce pequenininho, não é uma coisa que vai comprometer muito a qualidade do exame. Carol. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas o próprio equipamento, ele rejeita os gráficos se o bounce estiver acima de... Rejeita. Tanto, não é isso? Rejeita. Até porque se você fizer um bounce muito errado, ele não vai nem conseguir distinguir o que é o movimento para um lado, para o outro, vai ficar, né, meio doido. Então, se você fizer um bounce muito grande, ele rejeita. Mas, assim, tem que ser muito grande. Ele rejeita mais pela velocidade e pela amplitude. Joia. Posso passar? Se tiverem dúvidas, vão perguntando, gente. Não tem problema nenhum, tá? Obrigado. Então, vamos lá. Nesse exame, a gente tem aqui o exame completo, todos os canais. Então, aqui a gente tem os canais laterais e os pares coplanares, tá? Left anterior, então, o esquerdo anterior, right posterior, o direito posterior.
E o contrário aqui, direito anterior, esquerdo posterior. Por isso que a gente chama os planos que a gente testa de HALP, tá? Que seria right anterior, left posterior, e LARP, tá? Então, se vocês verem esses termos, é por isso. É o plano que você está testando esses canais. Então, vamos lá. Quem vai me ajudar com esse exame aqui? Eu tenho sacada overt aí, né? Tem sacada descoberta no lateral esquerdo, que o ganho também está negativo, tá ruim, né? Está abaixo de 0,8. Ele está alterado, hipofuncionante. E no anterior esquerdo também. Só que aí eu tenho um pouco de covert, né? Sacadas nesse lado. Gente, calma aí que o som ficou ruim para mim. Eu não sei se só para mim. Os dois estão alterados, Carol? Oi. Tanto o lateral esquerdo quanto o anterior esquerdo. Isso, muito bem. Então, a gente tem aqui exatamente isso. Uma redução do ganho. Fica bem evidente, né? Aqui em azul a gente vê o movimento da cabeça. A gente vê que é como se o olho quisesse começar a acompanhar, mas ele não consegue. E justamente por conta disso, depois a gente tem sacadas corretivas, né? Aqui a mesma coisa. Então, no canal esquerdo anterior, a gente tem o movimento da cabeça, um movimento dos olhos que começa tarde e bem abaixo da curva do movimento dos olhos, do movimento da cabeça, com a presença de algumas sacadas que aqui já parecem até um pouquinho mais cobertas, né? E a gente vê que o ganho nos outros canais parece mais normal. Então, o direito lateral, um ganho normal, né? Aqui, o direito posterior, talvez um ganho um pouquinho reduzido, mas quando a gente olha na curva, tá mais normal. Essa padronização que eu falei de 0,8, ela vale mais para os canais laterais, tá? Para o canal anterior e posterior, a gente ainda não tem uma padronização tão clara. Então, tem literatura que fala em até 0,7 seria normal, tem literatura que não fala nada. Então, a padronização de 0,8 é principalmente para o lateral, tá? Até porque o teste dos canais verticais é bem mais difícil mesmo, porque é um plano difícil de ser testado. Então, consideraria que alguma diferençazinha, mas não tão clara como desse lado, né? E aqui parece mais normal. Então, diria que a direita até preservado. Carol, esse posterior esquerdo tá normal? O posterior à esquerda? Esse? Isso. Consideraria dentro do limite de normalidade, tá? Por quê? Porque você olha, ele não tem uma hipofunção como esse, né? Não tem um VOR deficiente como esse, tá? É um pouquinho pior? É, mas se você olhar, na verdade, todos os outros verticais não ficaram com um ganho tão bom. Então, assim, isso pode ter também uma dificuldade do próprio exame, assim, do exame, né? Às vezes o paciente tinha uma restrição cervical, ou o próprio examinador não tinha tanta experiência para testar os canais verticais. Então, se você compara ele com o anterior, não é tão ruim, né? Então, aqui, claramente, assim, com certeza, uma hipofunção do lateral e do anterior, à esquerda, certo? Então, com um exame como esse, pensando, então, numa hipofunção do canal lateral e do canal anterior à esquerda, num paciente que chegou ao PF por conta de um quadro de vertigem, com náusea e vômito, que começou há horas, tá? Sem sintomas auditivos, sem déficits focais. Alguém teria algum diagnóstico para esse paciente? Neuronite vestibular? Certo. De qual ramo? Superior. Superior? Isso, do nervo vestibular superior, certo? Do lado esquerdo. Então, a gente vê que poupa o canal semicircular posterior, pega o lateral e o anterior de um lado. Então, é um exame bem compatível. Inclusive, no artigo era o exame de um quadro de neurite, tá? Então, mais uma vantagem que a gente tem do VERIT, né? Clinicamente, é muito difícil você testar o canal anterior e o canal posterior, os canais verticais, no exame desarmado, né?
E o VRIT, então, ele tem a vantagem de poder testar esses canais e poder te dar um topo diagnóstico. Então, olha só que bonito, a gente conseguiu fechar exatamente qual era o ramo acometido. Lógico que pelo lateral a gente teria uma grande suspeita, mas poderia pegar os dois ramos, tanto o superior quanto o inferior, né? Então, a gente consegue fazer um topo diagnóstico mais preciso quando a gente usa esse exame nesses quadros mais agudos, tá? Então, aqui, um outro exame. O que vocês estão vendo aí? Aqui é uma outra representação, vocês ainda não tinham visto essa, mas a gente está vendo da mesma forma. Então, os canais anteriores, os canais laterais, sempre tem legenda, tá? E os posteriores. E esse representa os ganhos nesse gráfico tipo teia de aranha aqui no meio, tá? O que ele considera normal em verde, o que ele considera diminuído em vermelho, tá? Então, fica bem fácil a representação. Então, quais são os canais que a gente, pelo próprio equipamento e pela avaliação, aqui a gente consegue ver que tem algum grau de disfunção? O anterior e o lateral direito. Exatamente. Então, aqui mais um quadro, tá? De neurite do ramo vestibular superior direito, nesse caso. Tá? E nesse outro? O que a gente está vendo? Só o posterior esquerdo. Mas Posterior esquerdo tem um ganho reduzido, né? Essas imagens aí no lateral direito e no esquerdo. No lateral esquerdo também, parece que tem sacada, né? Nos dois. Só que o Isso, ganho aí tá essas ok, sacadas né? podem ser duas coisas, tá? Primeiro, pode ser aquilo que eu falei, que alguns pacientes têm sacada mesmo com função vestibular normal. E segundo, pode ser um nistagmo espontâneo. Por que eu tô falando isso? Porque ele tem movimentação dos olhos antes do movimento da cabeça, tá? Tanto aqui, quanto aqui. Então, isso não é VOR, né? Justamente porque é antes do movimento da cabeça. Então, esses movimentos podem representar um nistagmo espontâneo, tá? Beleza. O que a gente vê com hipofunção é só realmente o posterior à esquerda, né? E a gente vê que realmente o movimento dos olhos está longe do movimento da cabeça no gráfico. Então, com um quadro também de uma síndrome vestibular aguda e esse exame, a gente poderia sugerir alguma coisa? Uma neuronite vestibular do ramo inferior. Exatamente. Eu acho até mais bonito do que a do Esquerda. superior, porque clinicamente, exatamente, porque clinicamente é mais difícil da gente diagnosticar, né? Já que no exame clínico do paciente, como está pegando só o canal Você posterior. só testa o lateral, né? Exato. E aí ele pode vir com um nistagmo com componente mais torsional, né? Pensando que é canal posterior, ou com componente até um pouquinho ao exame clínico parecendo mais vertical. Então, o exame fica bem legal da gente fazer porque te dá essa tranquilidade do topo diagnóstico e do diagnóstico diferencial com uma lesão central, né? E nesse outro aqui, o que a gente está vendo? Esse aí eu tenho uma disfunção Deus só vestibular vejo bilateral. sacadas. Tudo. Hipofunção vestibular bilateral, provavelmente. Exatamente. Então, um paciente que a gente vê que não respondeu. Ó, Thalys, você tinha perguntado do bounce. Esse daqui tem um bouncezinho maior, tá? Mas é um paciente que não tem muita dúvida que ele não tem VOR, né? Então, em todos os canais a gente fez o exame, até é um exame relativamente bem executado, tá? Tem uma boa velocidade, você vê que é uma boa reprodutibilidade dos movimentos, não foi coisa aleatória, mas o olho do paciente não saiu do lugar, né? Não pelo VOR, saiu pelas sacadas. E aqui fica bem claro, não tem dúvida que esse ganho tá super alterado, né? Então, o paciente com uma hiporreflexia vestibular bilateral, que aí a gente vai depender da história. Pode ser devido ao uso de medicações ototóxicas, pode ser, por exemplo, Canvas, aí vai depender da história, né? E nesse outro quadro aqui? O que a gente vê? Ele só acusou ganho positivo para o lateral direito, né? Os outros todos estavam com um ganho alterado. Isso.
Então, a gente vê hipofunções de graus variados, né, nos canais semicirculares. Em algum, apesar do ganho, a gente não vê sacadas evidentes, assim, né, tão boas, apesar delas serem mais frequentes nos laterais. Mas o que eu quero chamar a atenção, por exemplo, se é um paciente que chega na emergência com uma queixa de uma síndrome vestibular aguda, então vertigem, hora, sintomas neurovegetativos, tá? E a gente faz um exame desse, a gente precisa acender a luz para um problema central. Por quê? Alguém consegue me explicar? As respostas são muito assimétricas? Não é nem por isso, porque pensando, por exemplo, numa neurite de um lado, você vai ter uma simetria grande, né? Mas porque não existe nada do ponto de vista da anatomia que justifique, estou falando de problema periférico, tá? Não existe nada do ponto de vista da anatomia, da inervação, que justifique eu ter acometimento do canal anterior e poupar o lateral, e pegar o posterior, e fazer uma distribuição aleatória dos canais, tá? Então, esse tipo de padrão, que na verdade é um padrão que não segue um padrão anatômico de inervação, num paciente com sintomas, numa síndrome vestibular aguda, é bem sugestivo de central. Então, por exemplo, eu pego o anterior de um lado, o lateral do outro, o posterior de cá. Então, distribuições que anatomicamente não fazem sentido. Tá? Você não pode topografar. Então, não, pegou o ramo vestibular superior, ou pegou o vestibular inferior, ou pegou o vestibular superior e inferior de um lado só. Então, essas lesões que não respeitam um padrão, elas precisam acender a luzinha para um problema central, tá? Então, vantagens do uso do exame. Então, é um exame não invasivo, como eu disse, que ele tem essa capacidade de avaliar todos os canais semicirculares, né? Que vai te dar essa possibilidade de identificar sacadas cobertas, já que no HIT clínico desarmado a gente só vai ver os pacientes com sacada descoberta, né? E pode te ajudar nesse topo diagnóstico, principalmente nas lesões periféricas, ou pode, no mínimo, sugerir central. Né? Então, quis trazer um pouquinho rapidinho essa discussão, porque é uma das perguntas que vocês vão escutar mais, que em todo o congresso tem essa discussão entre a vídeo ou a eletroencetalografia e o VRIT. Então, qual é o melhor exame? Para a gente entender isso, a gente precisa entender que os exames vestibulares, que avaliam a função vestibular, eles avaliam, na verdade, frequências diferentes do mesmo órgão, tá? Então, a prova calórica, ela avalia a nossa via vestibular numa frequência muito baixinha, numa frequência que, inclusive, não é fisiológica, tá? Então, de 0,02 a 0,04 Hz. Os nossos movimentos naturais da cabeça estão nessa frequência um pouquinho maior, de meio a 5 Hz, tá? A gente tem ainda a cadeira rotatória, que a gente não conversa muito, mas estaria nessa frequência intermediária. E o VRIT já está no extremo, no outro extremo, né, da frequência de avaliação da via vestibular. Então, altas frequências. Então, isso aqui, para a gente entender, é como falar em audiometria. Qual audiometria é melhor? A de 500 Hz ou a de 4.000? Não existe isso. São coisas complementares. Te dão informações de lugares diferentes da cóclea, né, de porções diferentes, e aqui da mesma forma, te dão informações diferentes sobre a via vestibular, porque avalia essa via em frequências diferentes. Então, só para a gente ter uma ideia, a calórica, quando a gente faz, a gente está testando só o canal semicircular lateral. E o VRIT não, a gente tem essa possibilidade de testar todos os canais. Né? Mas a calórica está avaliando a resposta de uma orelha separado da outra, completamente separado. O VRIT, como eu disse no início, ele representa a soma das respostas, né, dos pares coplanares. Por quê? Porque mesmo que eu tenha ausência completa de um dos lados, a gente tem que lembrar que o nosso sistema vestibular, o núcleo vestibular, ele não parte do zero. A gente tem uma frequência basal de despolarização, de estímulo dessas células ciliadas, né? Então, o nosso sistema vestibular, ele não parte do zero e é estimulado. Ele parte ali de mais ou menos 90, 100 despolarizações por segundo, e quando você inibe, isso diminui, e quando você estimula, isso aumenta. O que a gente tem que pensar? Por que a gente fala que a resposta excitatória ela é mais importante? Porque partindo de 90, teoricamente, você pode chegar até infinito.
Agora, no caso da resposta inibitória, partindo de 90, você só pode chegar a 0. Você não tem como chegar a menos 100 de despolarização. Não existe isso, né? De taxa de frequência. Então, a margem que você tem num estímulo inibitório é muito menor do que a resposta que você pode ter num estímulo excitatório, justamente porque ela é limitada, tá? Mas ela existe. Então, mesmo que você não tenha nada de um lado, quando você gerar um movimento da cabeça e inibir o lado contralateral, você vai ter a resposta da inibição desse lado, tá? Então, pelo menos um vorzinho michuruca vai surgir. Por isso que o VOR no VRIT, isso que a gente avalia, a resposta das duas orelhas. É claro que é mais importante a orelha que a gente está excitando, mas não tem como a gente falar que é só dela, tá? E eles, como eu disse, eles estão avaliando coisas diferentes, porque são testes que a gente faz em frequências, testa frequências diferentes, certo? Então, a calórica, como a gente viu, testa baixas frequências. E essas frequências, dentro da nossa via vestibular, nas nossas células ciliadas, elas avaliam as células ciliadas do tipo 2, que são responsáveis por essa frequência. Enquanto o VRIT, que testa altas frequências, vão avaliar mais as nossas células ciliadas do tipo 1. E por que isso é importante? Porque as diferentes doenças que podem acometer o nosso labirinto vão afetar diferentemente ou predominantemente um ou outro tipo de célula, tá? Então, as doenças crônicas mais comuns do nosso labirinto acometem principalmente as células ciliadas do tipo 2, tá? Então, Meniere, principalmente, que seria a nossa doença vestibular por excelência, vai acometer as células ciliadas do tipo 2. A célula ciliada do tipo 1, que é responsável por essa resposta de altas frequências, qual é o principal caso que ela é acometida? Em medicações ototóxicas, tá? Assim como a gente já viu na autoemissão, lembra que a autoemissão, por fazer a monitorização das células ciliadas, ela é um bom parâmetro para a droga ototóxica? Então, o VRIT também seria, tá? Porque você vai ter primeiro a lesão da célula ciliada tipo 1 e depois da célula ciliada tipo 2, tá? Então, é uma das únicas situações que você vai ter um VRIT alterando antes de uma prova calórica. Ah, então tem como eu ter resultados diferentes entre a prova calórica e o VRIT? Ou seja, eu tenho uma boa resposta na calórica e ter uma resposta ruim no VRIT ou vice-versa? Tem. Tá? Justamente porque eles trazem informações diferentes na nossa via vestibular, tá bom? Então, as indicações, nas síndromes vestibulares agudas, uso de ototóxicos, tá? E só para a gente ter uma ideia, então, dos pacientes crônicos, rapidinho, esse trabalho é da minha chefe, né, a doutora Roseli. Eles fizeram esse trabalho justamente para avaliar a sensibilidade desses dois tipos de teste para os pacientes ambulatoriais com queixas vestibulares crônicas, que são os pacientes do ambulatório, não são os pacientes que chegam com quadro agudo, né, para ver a sensibilidade, então, da calórica versus o VRIT. Então, eles incluíram 157 pacientes e todos eles foram submetidos a esses dois exames, a calórica e o VRIT, no mesmo dia, tá? Numa única sessão. E o que foi observado? 25% dos pacientes tinham uma prova calórica e um VRIT normais. Prova calórica normal com VRIT alterado. Só 3%, então, foram diagnosticados com hipofunção pelo VRIT com uma calórica normal. Quase metade deles, então 49%, tinham uma calórica alterada com um VRIT normal. Então, mais uma vez, a gente vê que geralmente essas doenças crônicas vão alterar primeiro a prova calórica, tá? Inclusive, um dos achados mais comuns do Meniere, calórica ruim com VRIT normal. E 23% tinham os dois alterados. Então, o que a gente viu? Que 73, quase 74% das calóricas e 25% praticamente dos VRIT estavam alterados. Ou seja, 3 calóricas alteradas para cada VRIT. Então, pensando nos pacientes crônicos, a calórica tem uma sensibilidade muito maior do que o VRIT para fazer o diagnóstico de uma hipofunção, tá? O que é diferente no caso das síndromes vestibulares agudas. A gente preferiria fazer um VRIT a fazer uma calórica, tá? Porque a chance de você pegar alterações e, inclusive, fazer um bom topo diagnóstico vai ser maior.
O que os estudos hoje trazem sobre o overheat é que ele tem uma sensibilidade de mais ou menos 34, 35% para detectar um problema, então uma baixa sensibilidade, mas com uma especificidade de 100%. Então, ele é o melhor exame para fazer a avaliação do VOR, mas não o mais sensível, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Dúvidas? Carol, aquela supressão do paradigma da supressão do Red Impulse lá, vocês usam com alvo móvel? Muito pouco. Na verdade, você coloca o alvo lateralmente, né? E faz o deslocamento como se o paciente... Você bota o alvo na lateral e não na frente do paciente, então ele já olha para o alvo desviando o olhar, de modo que quando você vire a cabeça, ele continue fixando. Muito pouco, para falar a verdade. Essa colocação, vocês usam aí para fazer o HALP e o outro que eu... como é que chama o outro? O LARP.